Sejam todos bem-vindos a mais um react do nosso canal Foco Nacional. E no react de hoje, o ex-desembargador Sebastião Coelho, aquele que pediu a prisão do ministro Alexandre de Moraes, acabou de dar uma verdadeira solução para o povo brasileiro. Ele vai explicar com riquezas de detalhes como podemos trazer o tão sonhado impeachment. Eu quero dizer o seguinte, que embora o silêncio da grande imprensa, da imprensa TV aberta e jornais que apoiam o governo e apoiam as ações do STF, eu creio que a população brasileira ela está suficientemente esclarecida com relação ao que está acontecendo. Você conversar numa padaria, numa borracharia, em qualquer lugar, a pessoa vai dizer, olha, o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo não está correto. E falo palavras, eu tenho ouvido, infelizmente, palavras horríveis acerca de alguns senhores ministros do STF. Então, a população ela está consciente de que o Supremo Tribunal Federal necessita ter um freio, necessita ter um limite, porque quando a Constituição foi feita em 88, a sua concepção ela é perfeita, porque ali previa, está escrito, a independência e o judiciário só julgando. Mas quando o judiciário passou a ser um tribunal político, a ser um ente político, isso confirmado, dito pelo próprio atual presidente, o ministro Barroso, de que adquiriu poder político, o tribunal entrou nas entranhas da política, não só para desfazer a vontade do povo, que é suspendendo ou tornando inaplicável normas escritas pelo Congresso Nacional, portanto, a vontade do povo, mas entrando na própria governança. Quando nós vemos ministro determinando quantos bombeiros tem que ir combater incêndio, isso é só mais um dos escândalos da atuação indevida do Supremo Tribunal Federal. O ideal, nós termos ações como essas que aconteceram ontem na Câmara, não seria necessária. Não seria necessária se o Supremo tivesse cumprindo o seu papel. Mas quando não cumpre o seu papel, o Congresso tem que intervir. E a aprovação da PEC 8, que já veio aprovada do Senado, limitando decisões monocráticas, necessária. A aprovação da PEC, que com a possibilidade de suspender decisões que invadam a competência do Supremo Tribunal Federal, eu vi vocês colocando a matéria do jornalista falando que é o novo AI-6. Não, o AI-6 está sendo aplicado pelo Supremo Tribunal Federal quando desfaz a vontade do povo manifestada através do Congresso Nacional. Então, eu quero louvar, parabenizar a Câmara na Comissão de Constituição e Justiça, especialmente a deputada Carolina de Toni, que teve a coragem de bancar e colocar essas pautas, e a todos os deputados que aprovaram os 4 itens ontem lá na CCJ da Câmara, mas o nosso problema continua no Senado Federal. Continua no Senado Federal e na paralisação, infelizmente, que nós tivemos da nossa causa principal. Nós temos 2 causas principais. A primeira é tirar Alexandre de Moraes, porque, evidentemente, ele não é um juiz, ele é um abusador. Ele é um criminoso abusador, que não cumpre a Constituição. Essa é a primeira. Junto à anistia para todas essas pessoas do 8 de janeiro. E uma pauta que ninguém fala, mas eu vou falar em todas as oportunidades, é a contagem pública dos votos. Enquanto nós não tivermos contagem pública dos votos, nós não teremos paz na nação. É incrível, né? Eu estou defendendo que a legislação eleitoral brasileira se equipara à legislação da Venezuela, onde lá teve a contagem pública dos votos. Não foi acatada pelo ditador, mas houve a possibilidade da conferência dos votos. Não, a presidente do STF disse que a urna, a gente pode mais nem falar essa palavra, é inquestionável. Como? Dependendo de cada pessoa, até Deus as pessoas questionam, mas a urna não é inquestionável. Então eu vejo com muita preocupação e nós perdemos um mês, infelizmente, da nossa pauta principal. Adriles, você está mutado. Peraí, pode ir. Você se mutou. Você se mutou, Adriles. É que o Adriles fala muito. Ele se mutou e esqueceu que se mutou. Claro isso. Desembargador, a gente acabou de falar sobre a possibilidade do Alexandre, do STF, limitar
e proibir uma limitação dos abusos do STF. Ou seja, parece que é uma coisa tautológica. O STF, o Legislativo tenta dirimir o autoritarismo do STF, mas o STF fala, olha, essa matéria é nossa. Então a gente vai legislar assim e a gente não está nem aí para vocês. O senhor falou de uma ordem de prioridades aí. O impeachment, a contagem pública dos votos e a anistia. A anistia também já foi ameaçada de ser extinta se ela for colocada no Legislativo e for barrada pelo STF, pelos próprios ministros. Ó, quem decide o que é constitucional são nós. Você não acha que a gente deveria centrar esforços e prioridade na pauta do impeachment? Porque esse impeachment do Alexandre de Moraes, o ministro, como o senhor mesmo disse, que é um abusador, não causaria um constrangimento e um freio de arrumação para o autoritarismo dos outros, porque a gente fica pensando o seguinte, tudo que é feito no Legislativo, vai votar a anistia, aí chega no STF, eles vão barrar. Vai votar a contagem pública dos votos. Chega no STF, eles vão barrar. Quem manda no país hoje está muito claro. É o STF. Faz e desfaz, abusa, desabusa, contraria, censura, prende, massacra, arranca dinheiro. Não adianta o Legislativo fazer nada. O senhor não acha que a prioridade tem que ser, praticamente, nesse momento, exclusiva para o impeachment do Alexandre de Moraes, para que venham as outras reformas e as outras construções do Legislativo e da sociedade civil? Tá perfeito, Adriles. O ministro Toffoli disse há um tempo atrás que o STF, além de ser o poder moderador, ele foi para a Constituição de 1824, né, lá do rei, né, do Império, e ele disse também que o STF é o editor do Brasil, ou seja, o STF é o editor. O que ele fala está resolvido. Seria normal se nós estivéssemos dentro de uma serenidade do Poder Judiciário que nós não temos. A questão do ministro Alexandre de Moraes, ela está nas mãos do Senado Federal. Houve aquele movimento todo sobre o boicote ao partido PSD, que tem o maior número de senadores e é quem está impedindo o andamento do processo de impeachment lá no Senado Federal, mas o que resultou da eleição? Embora numericamente, o partido PSD saiu com o maior número de prefeituras. Então, eles se sentiram fortalecidos. Então, eu já disse e repito, eu estou acompanhando essa semana aqui em Brasília, está terminando já. Na próxima semana eu vou ter um pequeno descanso, mas eu quero ver o que o Congresso vai fazer na próxima semana. Meus amigos, se não tiver uma ação efetiva do Senado Federal, a única solução para esse país é uma paralisação nacional. É uma paralisação nacional. Só assim o Congresso Nacional vai entender que tem que agir contra os abusos de poder do Supremo Tribunal Federal. E os senhores ministros do STF vão entender que a população realmente está contra o arbítrio que eles têm praticado há muito tempo. É o arbítrio junto com a vaidade, nem tudo eles se manifestam, tudo eles dão opinião, e isso confunde a opinião pública. Agora, o outro lado, Adriles, é que os parlamentares, eu já disse isso, eu estou sendo repetitivo, né? Tem uma parceria, uma amizade tão grande entre esses ministros. Eu fiquei, por exemplo, dos políticos com os ministros, eu fiquei estarrecido, acho que foi o Alan dos Santos que falou isso, né? Que no dia 7 de setembro, Marcão, naquela manifestação belíssima que teve em São Paulo, que o governador de São Paulo teria jantado com o ministro Alexandre de Moraes. Então, veja, os sinais eles ficam trocados. As pessoas que têm liderança política no Brasil não estão se manifestando veementemente. O presidente Bolsonaro, no dia 7 de setembro, ele disse claramente, eu quero o impeachment de Alexandre de Moraes. Para mim foi uma surpresa positiva. Mas então, o governador não disse. Não disse. E nós perdemos, né, o Marco Antônio, não sei se tem para falar isso, a manifestação do 7 de setembro foi perdida, porque um dos organizadores da manifestação não falou mais de Alexandre de Moraes, né? Tratou de cuidar da eleição de São Paulo sem ele ser o protagonista. O ex-pastor Silas Malafaia. O ex-pastor. Eu tenho tratado como ex-pastor, as pessoas dizem, mas Sebastião, você é pastor também, falando, eu falo, porque o pastor ele tem que falar de Cristo, ele tem que plantar a paz. Quando alguém planta o ódio e tem vingança em seu coração, não pode ser considerado um pastor.
Perfeito, Sebastião. Vou jogar para o Bertorelli. Tem uma perguntinha final para o Sebastião Coelho, Bertorelli? Tenho sim. Assim como a Karina, fica aqui o meu registro, meu elogio ao senhor, a sua coragem de botar o dedo na ferida, mesmo estando aí, na minha sincera opinião, mesmo estando correndo um risco seríssimo aí, estando no Brasil. Então, fica aí, primeiramente, meus parabéns à sua coragem, à sua determinação de não abandonar o Brasil, sempre aí com a sua opinião técnica muito bem embasada e muito bem ponderada. Com base nessa sua opinião técnica, e eu sei que muito bem embasada, o senhor é um erudito, principalmente nessa área do direito, eu pergunto ao senhor, que leis ou tratados internacionais que já foram violados especificamente pelo Alexandre de Moraes, seja na área de direitos humanos, prisões ilegais ou cerceamento de liberdade de expressão, o senhor poderia citar uma ou duas que foram já violadas pelo Alexandre de Moraes e já seriam suficientes para embasar o impeachment dele? Obrigado por suas palavras, Bertorelli. Eu cito o Pacto de São José da Costa Rica, né? E quem mais tem feito uma ação tem sido o doutor Paulo Farias, o advogado de Daniel Silveira. Esteve lá recentemente, protocolou a denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes por violação dos direitos humanos. O que o ministro Alexandre de Moraes faz, Bertorelli, é inaceitável. Eu converso muito com os juízes. Claro que o juiz ele não pode vir a público dar opinião, senão ele responde processo, né? Eu mesmo fora da justiça estou respondendo um processo, né? Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele abusou em todos os sentidos em relação aos direitos humanos. Ele abusa em relação à lei de abuso de autoridade. Ele abusa com relação à lei de tortura. Ele abusa com relação à lei do Estatuto da OAB, porque não cuida, não respeita as prerrogativas dos advogados. E quando ele não respeita a prerrogativa do advogado, ele cerceia a defesa e, portanto, fica prejudicada a parte que está sendo julgada, embora aqueles processos lá no STF sejam cartas marcadas. Ali não são julgamentos, ali são carimbos dizendo, olha, vai ser isso daqui e acabou. Então, quando eu falo que a anistia é uma... Após a CCJ aprovar a PEC que pode limitar os poderes do STF, Luiz Roberto Barroso, furioso, se manifestou. E olha o que ele disse, aspas, não se mexe em instituições que estão funcionando, fecham aspas, diz Barroso. Funcionando o quê? Só na cabeça deles, né? Porque pra gente está horrível. O STF tem que fazer o que é destinado a eles. Ele é guardião da Constituição, ele não é para legislar. E isso deixou Barroso furioso e ele já se manifestou dizendo... Um dia após a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, de proposta que limitam os poderes do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente da Corte Suprema, disse, aspas, não se mexe em instituição que estão funcionando, fecham aspas. Ele não fez menção direta ao avanço do texto na Câmara, mas fez alusão aos 36 anos da Constituição completados na semana passada. Aspas, não existe unanimidades, mas não se mexe em instituições que estão funcionando e cumprindo bem a sua missão, por injunção dos interesses políticos, circunstâncias e dos ciclos eleitorais, afirmou Barroso. O presidente do STF ainda destacou que no Brasil, assim como na maior parte das democracias do mundo, o STF é o guardião da Constituição e seu intérprete final. Guardião da Constituição, sim, esse é o dever do STF, mas legislar? Eu não me recordo de ter votado em nenhum desses ministros do STF e sei que nenhum de vocês também não, mas que eles sentiram e ficaram preocupados e ao mesmo tempo furiosos, isso sim. Isso ainda aproxima mais o impeachment do ministro. E vocês viram o que disse Sebastião Coelho? Está próximo de acontecer.
Bom, este foi o React de agora. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar, de curtir, de comentar, porque além de ajudar o meu trabalho a crescer, você também fortalece a política de direita no Brasil, que vem sendo tão perseguida. Também quero fazer um convite para vocês. Se vocês não são inscritos ainda neste canal e são de direita, apoiador do Bolsonaro, se inscreve nesse canal e vem fazer parte dessa família de direita você também. Notícias Top vai ficando por aqui. Até nosso próximo React.